quero dizer, vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos. Lula é um mentiroso, é um bandido. Nunca os bancos ganharam tanto quanto o governo do Lula. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Depois de entrevista de Ottoni de Paula ao canal Fuxico Gospel, Silas Malafaia falou depois do vídeo de Silas Malafaia arregaçando com Ottoni de Paula. O próprio Ottoni de Paula também veio em suas redes sociais e não deixou barato. Hoje ele me mandou um áudio me ameaçando, falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Mas como ficou o final dessa história? Tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. O deputado Ottoni de Paula deu uma entrevista ao canal Fuxico Gospel com Israel Nascimento, que acabou viralizando e causando uma grande polêmica. Confira. A resposta do Bolsonaro me deu tanta vergonha que não é a resposta de um líder, né, irmão? O senhor acabou de citar o pastor Silas Malafaia. Eu não sei se o senhor ficou surpreso, mas eu fiquei surpreso com a reação do Bolsonaro à fala do Malafaia, sobretudo quando ele cita lá, Bolsonaro uma vez ficou 5 minutos chorando e tal. Quer dizer, trouxe uma situação íntima dos dois, e depois a resposta do Bolsonaro é que ama o Malafaia. O senhor acha que essa postura do Bolsonaro de dizer que ama o Malafaia depois desse ataque frontal é por conta de um enfraquecimento político do Bolsonaro, ou é natural dele dizer que ama o Malafaia independente de qualquer coisa? Eu não sei, irmão. Queria nem comentar isso, porque a resposta do Bolsonaro me deu tanta vergonha que não é a resposta de um líder, né, irmão? Ah, mas ele tem coração bom. Irmão, pelo amor de Deus. Coração bom? Na minha época de adolescente, o nome disso era otarice. Otarice, irmão. Pô, o cara te esculacha e você... Então não fala nada. Não fala nada, pô. Ok? Fica quieto. Acabou. Pastor Silas fez o desabafo dele. Fica quieto. Só isso, pô. Não precisa falar nada. Não é? Agora, enfim, ele teve essa reação. Eu nem quero comentar. Até porque eu já tive polêmica já com o pastor Silas. Já se resolveu? Hã? Já se resolveu com ele? Já, quando você debate com o Silas, ele tem que ser o último a falar, tá entendendo? Se ele for o último a falar, parou o debate. Agora, se você quiser ser o último a falar, aí vai até Jesus voltar. Entendendo? Então, como eu sempre respeitei quem é mais velho do que eu, aí eu me calei, entendeu? E aí deixei ele ser o último a falar. Nessa eleição, por falar em Silas Malafaia, o senhor ficou inclusive de um lado e ele do outro lá em relação a São Paulo, né? Tem um vídeo seu abençoando lá a candidatura do Marçal. Como que o senhor viu essa treta entre o Marçal e o Malafaia? O senhor acredita mesmo que surtiu efeito a ponto de o Marçal ficar fora do segundo turno, esses ataques do Malafaia? Eu não sei, não. Eu acho que o paulistano não dá moral para carioca, não, irmão. Mesmo o Malafaia? Principalmente o Malafaia. Que não dá moral, não? Não dá moral. Paulistano ouvindo carioca? Esquece. Esquece. Ouve não. Eles tomam a decisão deles e pronto, acabou. Nada. Tem nada a ver, não. Pastor Silas falou e pronto. Ele tem direito de falar, não é? Ele precisou focar lá em São Paulo também para não focar no Rio, não é? Porque ele era amigo do Eduardo Paes e ele não queria ficar contra o Eduardo aqui no Rio, então
eu acho que foi uma dessas razões que ele focou lá em São Paulo, mas é isso. E o que o pastor Silas faz aí também da vida dele, isso aí é o problema dele, e o que eu faço também da minha, isso aí é problema meu. Eu acho que Deus sabe quem está sendo movido pela sinceridade, quem está sendo movido por algum interesse, não é? Então, só sei que eu conheci o pastor Silas como uma voz profética da minha nação, não é? Enfim, hoje eu lamento que eu acho até que o pastor Silas tinha que ser candidato. Eu acho que ele tinha que ser candidato. 26 está aí. Eu acho que ele tinha que ir para a urna. Entendendo? Meter a cara, ir para a urna. Porque ele está político, né? Essa história de que isso é voz profética da nação e tá político. Então vem para a urna, vem lá para o voto, seja candidato ao Senado, seja candidato, não é, a deputado federal. Eu acho que ele vai contribuir muito para a nação, entendendo? Mas nesse meio termo fica ruim, porque você não sabe se está criticando o pastor ou se está criticando o político, e aí fica muito ruim, né? Por isso que eu estou tendo aqui dificuldade de falar do Silas, porque eu o respeito enquanto pastor, eu o respeito enquanto pessoa mais velha. Silas me viu criança, isso aí me viu menino, certo? E, se me manda áudio, você reclamando e me dando bronca e né? Então, enfim, eu tenho essa relação de respeito com ele, mas eu acho que ele tinha que vir para a política mesmo e deixa o pau cantar, ver lá quantos votos vai ter na urna e né? E porque é o que parece que ele se tornou, não é isso, um político, uma voz política, pronto, isso, uma voz política que está na igreja, isso ele é hoje, não é? Sem desmerecer, tá? Eu não estou aqui desmerecendo o homem de Deus, mas eu acho que o papel dele está meio confuso nessa história. Ele já citou, por exemplo, a possibilidade de apoiar o Tarcísio em 26, talvez para a presidência da República. E aí o senhor estaria no mesmo palanque que ele, apoiando o Tarcísio, se ele vier a presidente? Não, eu não tenho problema de estar em palanque nenhum aonde o pastor Silas esteja, não. Repito, eu tenho o maior respeito por ele. Nada a ver. Se o candidato que ele for apoiar em 26 for o que eu também decidi apoiar, beleza. Se não for, amém. Ele está lá de um lado e eu estou do outro. E eu não quero também ficar aqui me comparando a Silas Malafaia, não, tá? Ele é bem maior do que eu. Ele é bem mais... que isso? Essa voz dele vai muito mais longe do que a minha. Eu sou aqui um pequenininho. Ele é decano. Pastor, uma outra polêmica que envolve o seu nome, além, por exemplo, eu vou logo para o Eduardo Paes, foi esse seu apoio ao Eduardo Paes, reverberou muito, né? E até de forma negativa, entre o bolsonarismo e até dentro da comunidade evangélica. Como é que o senhor explica isso? Me mostra, Eduardo Paes governa o Rio de Janeiro 12 anos, me mostra um projeto de iniciativa do governo dele que foi contrário aos nossos princípios, contrário à nossa fé, contrário ao que a gente pensa da pauta moral. Eu quero um. Mas Lula apoia ele. Meu irmão, eu lamento muito, amigo. Eu lamento muito se quem é o melhor tocador de obras que o Rio de Janeiro já teve tem o apoio também do Lula. Agora eu não vou apoiar porque Lula apoia? Lula que apoie outro. Eu vou apoiar. Porque Lula gosta de pão com mortadela, eu não vou comer. Porque Lula gosta de macarronada, eu não vou comer macarronada. O Eduardo Paes não foi o candidato do Lula. Foi a Benedita. E o Crivella foi de Bolsonaro. E o Eduardo Paes ganhou e virou prefeito. Em virando prefeito, Lula o abraçou.
e começou a botar obras aqui no Rio de Janeiro, e o Eduardo se tornou o candidato do Lula. Depois dessa entrevista viralizar nas redes sociais, Silas Malafaia, enfurecido, também veio ao seu canal e diz ter desmascarado Ottoni de Paula. Confira. O povo abençoado do Brasil só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Ottoni de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Ottoni. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea que ninguém pode mudar, o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, Ottoni. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu? Sabe o que é que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto, ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica, CNBB, e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o código, não foi Lula que mudou, foi mudado, dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa fiada é essa, Ottoni? Tem vídeos recentes seus chamando o Lula de ladrão, metendo o pau na corrupção do PT, esculhambando. O que está acontecendo, Ottoni? Para um discurso absurdo e errado como esse, não é possível. Depois que o vídeo resposta de Silas Malafaia também criou uma grande repercussão, o próprio Ottoni de Paula veio em suas redes sociais e não deixou barato o que o Silas Malafaia disse para ele. Confira. Eu dei uma resposta a um grande líder religioso, ele me mandou um áudio me ameaçando, falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Bem, esse vídeo é para quem acha que eu vendi a minha honra. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês não sabem o que é ter a Polícia Federal na sua casa 6 horas da manhã. Você talvez não saiba o que é ter toda a sua privacidade vasculhada pela Suprema Corte. Contas, e-mails, celular, tudo vasculhado. E até hoje, ninguém achou nada que desabone a minha conduta. Quem está falando com você preferiu não ter um cargo do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Para poder dizer a Bolsonaro o que eu quis dizer. Porque quando você vende o verbo pela verba, você não tem mais moral de falar o que tem que ser dito. Eu nunca fui PT, eu nunca fui Lula, eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Olhe para o meu passado, observe o meu presente e preste atenção no meu futuro, porque o tempo fala. O jornalista Lucas Matias, da Veja, de uma forma irresponsável, diz que eu, em uma entrevista ao site Fuxico Gospel, chamei Bolsonaro de bezerro de ouro e pedi oração pelo Lula. Bem, eu queria dizer ao Lucas Matias
que eu não sei qual entrevista que ele viu ou ouviu. Eu nunca disse que Bolsonaro era um bezerro de ouro. Sabe o que eu disse, Lucas? E você sabe disso. Eu disse que a igreja levantou um bezerro de ouro para si e que a culpa não é de Bolsonaro. Na verdade, a igreja, quando adora alguém ou quando coloca em alguém uma expectativa maior do que a que ela deve colocar apenas no Senhor Jesus, isto é um bezerro de ouro. Tanto que na entrevista eu disse que isso não é culpa de Bolsonaro, é culpa de nós líderes. E citei o fato de um dia Bolsonaro ter entrado na Assembleia de Deus em Belém do Pará, a igreja mãe das Assembleias de Deus do Brasil, e eu ter dito ao presidente Bolsonaro: presidente, quando o senhor entrar no templo e eles começarem a gritar mito, 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 o senhor repreenda, presidente, porque na igreja só quem pode ser adorado é o Senhor Jesus. Portanto, eu repito o que disse na entrevista: infelizmente, a igreja ergueu um bezerro de ouro, sim, e isto não é culpa de Bolsonaro. Todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança mais no homem, seja político ou seja quem for, do que no Senhor Jesus, este é o nosso bezerro de ouro. Que a igreja entenda que ela não depende de políticos, ela continua dependendo do Senhor Jesus. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.